Passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Muito bem, meu amigo, minha amiga, que nos ouve e que nos assiste neste momento, nesta programação do programa Novo Nascimento, que é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui de Novo Hamburgo, do distrito Guarani, que tem a direção do pastor Antônio Barreto, e que estamos aí apresentando nesses dias a programação. Nosso pastor está em licença para tratamento de saúde. Nós estamos aqui então fazendo essa programação juntamente com você, levando uma palavra de Deus para a sua vida, levando uma palavra de Deus para o seu coração, orando por você. O texto bíblico desta programação de hoje, do programa de hoje, está em Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz a palavra do Senhor, Jesus dizendo: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Esse é um texto bíblico para você meditar nesse dia. Muito bem. Como no programa anterior nós tivemos a honra de ter o pastor Cláudio e continua conosco, aprove a Deus, ele está conosco e nós vamos aproveitar, estamos aqui nos deliciando e aproveitando e tendo aqui praticamente uma aula, né, de missiologia com o pastor Cláudio Silva, a respeito das questões missionárias, a respeito da cultura africana, dos problemas que envolve a África, das questões do Evangelho, de como o Evangelho tem sido anunciado e pregado, enfim, dos projetos que estão sendo realizados ali no continente africano. Pastor Cláudio Silva, que é brasileiro e atendeu a igreja aqui como presidente da Assembleia de Deus na cidade de Voti, foi pastor-presidente, mas largou tudo e foi por um chamado de Deus, né, pastor, ao continente africano, e está lá desde muitos anos já, atuando, e mora em Guiné-Bissau, no norte da África. É um país que eu acho que é o único ali da região que não é um país oficialmente islâmico, né, pastor? Que é um país que tem ali uma mistura de evangélico, misticismo, cristianismo, né, pastor Cláudio? 58% são muçulmanos, 42% são animistas e o resto são cristãos. Hoje já esse quadro se alterou, né? Já se alterou, né? Já mudou muito. Hoje já existe um cristianismo bastante, ainda que incipiente, mas já com números relativamente importantes para o avanço do futuro, das mudanças futuras daquela nação. Pastor, em Guiné-Bissau, aonde o senhor mora hoje, eu também estive lá. Claro que eu estive lá no início, lá em 97, né? O último ano que estive lá foi em 2008, mas eu creio que as mudanças devem ter sido gigantescas, né? As mudanças, o país, a questão do próprio país, a política do país também, que deve ter mudado muito. Eu não sei como está agora, as questões também sociais e até mesmo a igreja. O desenvolver nesses anos todos da igreja, eu creio que foi muito grande. O senhor podia falar um pouco desse, focando agora Guiné-Bissau, que é a base do trabalho hoje seu? Guiné-Bissau, pastor Eliel, continua sendo a sede da nossa obra missionária para o oeste da África. Mas as alterações de fato ocorreram na igreja, no cristianismo. Na nação, evidentemente, que houve uma mudança. A questão política, a influência do marxismo foi diminuindo gradativamente por causa da questão do auxílio da ex-União Soviética na questão da libertação dos povos dominados no continente africano pelos europeus, os dominadores europeus. O senhor sabe que foram os soviéticos, através do seu sistema e dos seus aliados, que libertaram essas nações do domínio europeu, da escravidão europeia, literalmente. E esta libertação exigiu uma mudança de comportamento e a maioria daqueles estados terminaram aderindo ao marxismo, ao comunismo, literalmente.
E esta mudança enraizou-se muito profundamente naqueles povos. Mas, a partir de 93 para cá, com a queda do marxismo, começou a haver uma abertura gradual em todos aqueles países. E esta abertura facilitou a propagação do evangelho, a melhor aceitação do evangelho. Porque o marxismo é anti-evangélico, o senhor sabe disso. Agora, esta abertura deu-se de uma forma política, evidentemente na questão política, ainda que não chegou a ser significativa para muitas nações. Por exemplo, o caso da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, esse ano, nós estamos no 3º governo. Quedas frequentes de governos, derrubando o governo, o sistema, já é um resultado da sua fragilidade, da questão política da nação. Mas a igreja, sim, a igreja avançou, questões sociais também avançaram de uma forma significativa, mas mais precisamente a igreja, que evoluiu de 5% da população para mais de 15% hoje. Então houve um avanço espetacular. Claro, o avanço deu-se não só no meio do animismo, mas também no seio do islamismo. Muitos islâmicos optaram pelo cristianismo, até por causa da questão cultural, até por causa da questão do estudo, por exemplo. Esses jovens saem dessas regiões da África e vão estudar na Europa, nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil, e sofrem a influência do cristianismo que está nessas regiões. Ao retornar à sua pátria, já retornam com outra visão do que é a religião, do que lhes interessa, do que é importante. Aquele radicalismo religioso do islamismo já não é mais observado pela juventude que vai se formando, pelo menos no 3º nível educacional, e assim vão abandonando aqueles princípios. O senhor conhece muito bem aquela região, o senhor sabe que o islamismo é muito fechado, fundamentalista, entre vários grupos étnicos que residem ali, especialmente naquela região do Oeste da África. A incidência dessas variantes, elas são proporcionais a cada nação. A Gâmbia, por exemplo, até hoje mantém um índice de 99% de muçulmanos. A República da Guiné, conhecida também como Guiné-Conakry, já conseguiu se diminuir com um pequeno avanço do cristianismo. E hoje 89% são islâmicos ainda, radicais ligados a esses grupos étnicos que têm origem no islamismo. O Senegal já houve um declínio, e hoje o cristianismo avança e automaticamente vai diminuindo a influência do islamismo, que já está em torno de 76%. E todo esse quadro realmente começou a montar um novo mapa, um novo perfil da região. Não somente religioso, mas também econômico e social, com uma outra face, literalmente, uma outra esperança, uma outra significação. O senhor sabe muito bem que desses povos, a cultura desses povos, desses grupos étnicos, especialmente a questão do islamismo, as meninas são vendidas, são dadas, são negociadas, são trocadas. E muitas vezes são trocadas por uma cabra, por um cabrito, por um animal, até por uma garrafa de cachaça. Então, elas não têm valor. Também, elas não têm acesso à educação. Elas não estudam, justamente para mantê-las na forma da sua ignorância. E a igreja, através do trabalho de evangelização, trabalho de influência no meio dessas culturas, tem mudado, né, pastor, essa realidade. Literalmente. Quando hoje, por exemplo, o senhor assiste bairros inteiros parar diante de uma igreja para ver uma noiva entrar vestida de noiva de branco, ao sistema ocidental, né? Ao sistema ocidental, isso é um impacto. Em princípio, houve assim uma certa reação de cuidado. Depois, a aceitação. E hoje, praticamente, a abertura. Hoje, praticamente, até os muçulmanos que casam, especialmente os jovens que estudam na Europa, nos Estados Unidos, ou mesmo no Brasil, em outros países, e voltam ao país de origem não radical, no caso do marxismo, países ex-marxistas, mas país democrático,
como a Europa, os Estados Unidos, o Brasil, quando eles retornam à sua pátria, eles já não querem mais aquelas práticas. Eles já querem o sistema ocidental. Querem namorar com alguém, casar com alguém e fazer aquela cerimônia religiosa ao sistema cristão, como nós praticamos aqui no Brasil. Isso tem a ver com a Casa de Amparo, que o senhor tem um projeto que o senhor tem lá, não sei como é que tá o andamento, mas o senhor tem um projeto da Casa de Amparo, não sei se isso está ligado com essa... A Casa de Amparo, pastor Eliel, ela surgiu por uma necessidade. E surgiu há bastante tempo a partir de uma necessidade. Nós tínhamos uma congregação cristã num bairro de Ibiçal, chamado bairro Rocio, e de repente a gente soube que uma das meninas estava sendo arrastada pela rua, espancada de facão, de coisa, as mulheres batendo, e fomos nos informar o que estava acontecendo. É uma questão cultural que nós não tínhamos conhecimento. Ao chegarmos no local, descobrimos que a menina estava sendo arrastada e levada para dar a um homem em casamento, que ela tinha sido vendida, e que ela não sabia. Nem sabia que havia sido prometida aquele homem ou vendida aquele homem. A nossa atitude foi de surpresa, em princípio, depois a reação. A menina foi comprada, na verdade, de volta, foi resgatada. Não foi nós que compramos, mas um próprio militar que era então conhecido, comprou a menina, pagou o valor, na época, que seria em torno de $400, resgatou a menina e trouxe de volta. Quando parece que acertamos toda a questão, a família se reorganizou, fomos de volta para a missão e de repente descobrimos que a menina estava sendo levada de novo. A questão cultural é muito forte, né, pastor? Muito forte. É uma questão milenar. Mudar uma cultura milenar sempre tem um custo muito elevado. E foi nessa experiência, pastor Eliel, que um militar da base aérea, entendeu? Que era então o irmão mais velho da menina, que tinha o direito de vender, ele me colocou uma pistola aqui na minha testa, dizendo que ia me arrebentar a cabeça porque eu estava querendo mudar a cultura dos povos que era então milenar dos povos africanos. A partir dessa menina, surgiu a necessidade de criar um local para acolher essas meninas, porque aí fomos nos inteirar realmente da questão cultural e de uma necessidade de mudança. Você que está chegando agora, ligando o teu aparelho agora de televisão e está assistindo essa programação, nós estamos conversando com o pastor Cláudio Silva e Silva, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Guiné-Bissau e toda aquela região do oeste da África também. E nós vamos a um breve intervalo comercial e voltaremos para continuar falando do trabalho de evangelização que a igreja faz, né? Ali na África está aqui o pastor que realiza e trabalha na África, um trabalho de evangelização, de recuperação de vidas, de transformação, todos esses trabalhos pautados na palavra de Deus. Então, fica conosco, porque tem muita coisa boa ainda para você saber ainda nessa programação a respeito de missões.